Agosto, capítulo 19. A queimadura que Salete causara na mão de Matos com água fervendo cicatrizara. Criara uma casca. O comissário retirara a casca da ferida. Mas Salete não sabia disso, pois não aparecera mais no apartamento do comissário desde que Alice se mudara para lá. Alice atendera ao telefone nas 2 vezes em que telefonara para a casa de Matos. Salete desligara sem dizer nada. Foram dias de sofrimento. Não tinha vontade de sair de casa. Não foi ao chá do Clube Monte Líbano, em benefício da Sociedade dos Maronitas, com desfile de modelos de Elsa Rauch, a modista cujos vestidos ela mais apreciava. Mesmo sabendo que Mário Mascarenhas, seu músico favorito, acompanhado de mais 15 acordeonistas, tocaria no desfile, músicas clássicas e folclóricas. Deixou de ir assistir ao filme Mogambo, com Clark Gable e Ava Gardner, que ela adorava. Sentia-se tão infeliz que nem mesmo as unhas dos pés e das mãos fazia mais. Ficava chorando pelos cantos, não comia, emagreceu e os seus olhos ficaram ainda maiores e seu rosto mais ossudo, o que aumentou o seu desgosto, pois acreditava que com isso sua feiura piorara. Na verdade, a magreza fizera com que seu rosto ficasse ainda mais bonito. Padecia da sua desgraça irremediável quando Luiz Magalhães telefonou. Ultimamente, Salete se recusava a falar com ele, mandando a empregada dizer que estava muito doente. Naquela quinta-feira, foi ao telefone. Magalhães disse que precisava que ela fizesse um grande favor. Quando Salete se recusou mais uma vez a vê-lo, Magalhães suplicou, de maneira humilde, o que a deixou perturbada. Estou metido num aperto. Preciso de você. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não tenho coragem de sair. Estou muito feia. Não quero que ninguém me veja. É uma coisa rápida. Pego você de táxi, vamos até o centro e resolvemos tudo em poucos minutos. Magalhães chegou com uma pasta preta larga, estufada, de tão cheia. Parecia muito preocupado. Olhava repetidamente pelo vidro traseiro do carro, como se estivesse sendo seguido. O tempo todo mantinha a pasta preta apertada de encontro ao corpo. Onde nós vamos? Perguntou Salete. Depois eu explico, disse Magalhães, olhando desconfiado para o motorista. Saltaram na Avenida Rio Branco, próximo da Rua Ouvidor. Os dois, Magalhães sempre mantendo a pasta de encontro ao peito, caminharam apressadamente pela Rua Ouvidor até a esquina da Rua da Quitanda. É aqui, disse Magalhães. Entraram num prédio. Na porta, Salete pôde ler os dizeres: Sul América, seguros e capitalização. Magalhães parou no largo saguão do prédio. Explicou em voz baixa, olhando receoso para os lados, que estava alugando um cofre em nome de Salete. No cofre ele guardaria algumas coisas de muito valor, que mais tarde ela lhe devolveria, quando ele retornasse de viagem que faria no dia seguinte. Você vai para onde? Vou para o Uruguai. Quando as coisas melhorarem eu volto. Mas isso não interessa, disse Magalhães impaciente. Por que você não aluga um cofre em seu nome? Magalhães explicou que tinha muitos inimigos poderosos, que poderiam arrombar o cofre e tirar as coisas lá de dentro. Esses inimigos não iriam procurar um cofre no nome dela. Obrigada por confiar em mim. Magalhães não podia alugar um cofre no nome da esposa ou de algum parente. Era muito arriscado. Salete era a única opção possível. Mas de qualquer forma, ele confiava plenamente na moça. Um funcionário da Sul América preencheu formulários com os dados da identidade de Salete. A moça assinou os papéis. Depois, numa sala forte, colocaram a pasta de Magalhães num cofre. Uma chave com um número foi dada a Salete. A senhora não pode perder essa chave, disse o funcionário. É isso mesmo, disse Magalhães. Onde é que você vai guardar essa chave? Pode deixar. Vou esconder num lugar que ninguém vai achar, por mais que procure. Na saída,
Ainda no grande saguão, Salete segurou Magalhães pelo braço. Mas tem uma coisa que você deve saber. O que é? Diga logo. Estou com muita pressa. Eu gosto de outro homem. Está certo, mas não fala a ele sobre o que fizemos aqui hoje. Você disse que me matava se eu gostasse de outro homem. Na minha volta a gente conversa sobre isso. Você não pode perder essa chave, ouviu? Ao notar a decepção no rosto de Salete, Magalhães acrescentou, brincando nervosamente. Eu ainda gosto muito de você. Na volta eu te mato. Você não gosta nada. Era tudo mentira. Eu tenho que ir. Coloquei bastante dinheiro na tua conta do Boa Vista. Magalhães deu um beijo no rosto da moça e retirou-se, quase correndo, nos seus passos ressoantes no chão de mármore do saguão. Salete ficou parada, com a chave na mão. Era tudo mentira, murmurou. Os principais envolvidos no atentado da Rua Toneleiro foram apresentados à imprensa, na base militar do Galeão, às 10 horas da manhã. Durante a apresentação, algumas informações foram fornecidas pelos militares. Os textos dos depoimentos dos acusados, conquanto solicitados, não foram fornecidos à imprensa, e os jornalistas tiveram que se contentar com as informações esparsas que lhe foram dadas durante a apresentação. O primeiro a desfilar perante os jornalistas foi o tenente Gregório. Vestido de terno e gravata, como sempre, manteve-se calado, o senho fechado. A sua participação no atentado era conhecida de todos. Fora cassada a alta condecoração que recebera do Exército, a medalha de Maria Quitéria. Sua confissão, segundo os militares, fora plena. Ele chamara a si a responsabilidade de mandante. Como somente 2 dias mais tarde, em outro interrogatório, Gregório diria que o deputado Euvaldo Lodge o visitara em seu quarto, no Palácio do Catete, propondo bombardear Lacerda. Os militares não mencionaram, naquela apresentação, o nome do deputado. Também não mencionaram, pela mesma circunstância, isto é, por ainda ignorarem o fato que na véspera da dissolução da guarda pessoal, no dia 8, ao saber que o presidente mandara o ajudante de ordens Major Accioli chamar ao palácio o seu irmão Benjamim, que estava em Petrópolis, Gregório se antecipara indo ao encontro de Benjamim naquela cidade, e que, na volta para o Rio, viajando no mesmo carro, Gregório confessara ao irmão do presidente ter mandado matar Lacerda. Essa última informação viria a servir de fundamento às convicções dos militares encarregados do IPM de que o presidente, desde o dia 8, ou seja, 3 dias após o atentado, já sabia que o chefe da sua guarda pessoal era o mandante do assassinato, pois, certamente, Benjamim teria relatado ao irmão a confissão de Gregório. Em seguida foi apresentado João Valente, o ex-subchefe da guarda. Por ordem de Gregório, ele dera a José Antônio Soares 50.000 cruzeiros que este entregaria a Climério para a sua fuga. Valente elogiou o tratamento que lhe estava sendo dado no Galeão. Brincou com os oficiais que o acompanhavam. Declarou que estava comendo peru e dormindo em colchão de molas. A apresentação de Alcino fora precedida de informações mais minuciosas. Antes de prender Alcino, os oficiais da aeronáutica haviam detido sua mulher, Abigail Rabelo, que, levada para a diretoria de rotas aéreas, por ordem do major aviador Borges, lá confessou a participação do marido no atentado. Oficiais da aeronáutica e policiais civis ficaram escondidos na casa de Alcino, à rua Gil Queiroz, 192, em São João de Meriti, aguardando que ele viesse apanhar a mulher e os 5 filhos, pois prometera fazer isso, conforme informação fornecida no interrogatório de Abigail. Quando apareceu para levar a família em fuga, Alcino foi preso sem oferecer resistência. Alcino declarou, na apresentação, que estava sendo bem tratado e elogiou também
a boa qualidade do colchão de molas em que dormia na prisão. O motorista Nelson Raimundo de Souza declarou que queria continuar preso no galeão, pois temia represálias. O último dos presos a ser apresentado foi Climério. Os lances espetaculares da operação de guerra realizada para sua prisão na Serra do Tinguá foram recordados. Climério mostrava-se assustado, mas, perguntado por um jornalista, disse que estava sendo bem tratado e que, como os outros, também dormia em um colchão de molas. Os encarregados do inquérito militar informaram que José Antônio Soares ainda não fora preso, o que eles esperavam que acontecesse em poucos dias. Na verdade, naquele momento, Soares acabara de ser detido pelo delegado de polícia de Muriaé, em companhia do pai e da esposa, com um revólver 38 e 30 mil cruzeiros em cédulas novas, dinheiro que ele declarou ser proveniente do filho do presidente da República. Em seguida, foi exibido na base militar do Galeão um material de propaganda política do PTB encontrado com os presos. Eram ventarolas, uma espécie de leque ou abano que não se fecha, com um retrato de Vargas, sorridente de lenço no pescoço, sob o qual estava escrita a frase: "O PTB é uma revolução em marcha". Na ventarola havia ainda a bandeira do PTB, o emblema do partido, uma bigorna, e os dizeres: "Trabalhador, alista-se no Partido Trabalhista Brasileiro para garantir os teus direitos". As principais informações que os militares do IPM deixaram de fornecer à imprensa, por ordem do coronel Adil de Oliveira, chefe do inquérito militar, foram as acusações feitas por Climério e Alcino em seus depoimentos de que Lutero Vargas seria o mandante do assassinato. Adil estava convicto de que essa imputação era falsa, uma manobra diversionista, de inspiração ainda misteriosa e que tinha como objetivo tumultuar as investigações. Numa reunião realizada no Clube Militar, fora apresentada uma moção exigindo a renúncia do presidente. Mas os generais Canrobert e Juarez Távora externaram o ponto de vista de que, primeiro, o crime deveria ser apurado para depois, então, discutir-se a renúncia do presidente. A sugestão dos dois generais oposicionistas foi vitoriosa, pois todos acreditavam que o resultado do inquérito demonstraria inequivocamente a responsabilidade do presidente pelo atentado. Nessa mesma ocasião, o ministro da Guerra, Zenóbio, dissera, apoiado pelos 73 generais que se encontraram com ele no Rio, que a renúncia era uma questão muito melindrosa, que tinha de ser resolvida dentro de um clima de harmonia e patriotismo. Só nos interessam soluções dentro da lei, a fim de não levar o país à anarquia, dissera Zenóbio. Em defesa da Constituição, agirei com toda presteza e vigor. Este é o meu papel e eu o cumprirei até o fim. Enquanto isso, aumentavam as manifestações de protesto contra o presidente da República. As assembleias legislativas de quase todos os estados do Brasil exigiam a renúncia de Vargas. O Instituto de Advogados do Brasil aprovou uma moção, com 43 votos a favor e 6 contra, afirmando considerar o país acéfalo e pedindo às Forças Armadas que retirassem Vargas do Palácio do Catete e garantissem a posse de Café Filho, vice-presidente eleito, para que a legalidade fosse restaurada. No meio militar, a repulsa ao presidente aumentava continuamente. A oficialidade da Marinha, que até então mantinha uma posição menos radical que a da aeronáutica, recebeu com indignação a prisão do almirante Muniz Freire por ter criticado o governo numa cerimônia a bordo do cruzador Barroso. O almirantado, pressionado pela oficialidade jovem, obrigou o ministro da Marinha a revogar a punição. Entre os altos comandantes das Forças Armadas, apenas o Marechal Mascarenhas de Moraes tinha uma postura favorável ao presidente,
Porém, o marechal, conquanto chefiasse o Estado-Maior das Forças Armadas e fosse respeitado pelo seu passado ilustre, não dispunha, na verdade, de nenhum poder real naquela conjuntura de extensa subversão hierárquica. Em todo o Brasil, eram lançados candidatos do Clube da Lanterna às eleições de outubro. Associações de estudantes de todo o país divulgaram um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. O Tribunal de Contas da União, aprovando moção apresentada pelo conselheiro Silvestre Péricles de Góes Monteiro, tornou pública uma declaração segundo a qual o tribunal não podia ficar em silêncio diante do atentado da Rua Toneleiro, no qual perdera a vida o valoroso Major Vaz, vítima da perversidade de assassinos e malfeitores, fato que ferira profundamente a sociedade brasileira e revoltara a alma nacional. A nota do tribunal mencionava ainda o ambiente de violência e corrupção que dominava o país. Ao mesmo tempo, os jornais publicaram o parecer enviado à Câmara pelo Consultor-Geral da República, senhor Carlos Medeiros Silva, sobre o inquérito parlamentar referente aos empréstimos, num total superior a 220 milhões de cruzeiros, feitos pelo Banco do Brasil a empresas e pessoas sem idoneidade financeira. No caso, a Última Hora e os senhores Samuel Weiner, L.R. Bocaiúva Cunha, entre outros, o consultor-geral debruçava-se sobre 2.979 páginas dos 5 volumes do inquérito e, afinal, dera o seu parecer, que fora enviado à Câmara dos Deputados através do ministro da Justiça, atendendo a requerimento dos deputados Armando Falcão e Frota Aguiar. Segundo o parecer do consultor-geral, ficara evidenciado no curso do inquérito parlamentar a maneira arbitrária e abusiva pela qual o presidente do Banco do Brasil, na ocasião o senhor Ricardo Jafet, decidia os negócios da sociedade. Nem a lei geral, nem as especiais, nem os regulamentos, nem os estatutos sociais haviam sido barreiras eficazes contra os propósitos mal inspirados da administração superior do banco na proteção de interesses escusos. O presidente do Banco do Brasil desprezara as informações dos peritos sobre a inconveniência e a inoportunidade de tais transações, realizadas sem obedecer às mais comezinhas cautelas bancárias. O texto do parecer do consultor da República fora tornado público por iniciativa do deputado Armando Falcão, através de requerimento à mesa da Câmara. Uma das poucas vozes destoantes do coro de invectivas contra Vargas foi a do líder dos portuários, Duque de Assis. Para ele, o movimento pela renúncia de Vargas tinha como objetivo único impedir o progresso do país e barrar a marcha das lutas operárias. Nossos opositores do governo e do proletariado, estão a soldo de forças ocultas, disse ele. O comissário Pádua entregou na Delegacia de Furtos e Roubos a apreensão que fizera das joias roubadas da joalheria Esmeralda. Um broche-abelha, um anel de ouro com um solitário de brilhante, um relógio suíço de ouro legítimo de 18 quilates cravejado de brilhantes, um anel sextavado em ouro, 18 quilates com 3 brilhantes cravejados em platina, uma pulseira sextavada em ouro de 18 quilates, com 9 brilhantes, cravejados em platina, entre outras joias. A apreensão fora feita através de uma denúncia. O ladrão não fora encontrado, segundo Pádua, mas, como todas as joias haviam sido recuperadas, o assunto foi engavetado. Sabendo por Matos que Lomagno iria ligar para ela, Alice deixou de atender o telefone naquele dia. A campainha tocou inúmeras vezes. Alice deixou o telefone no gancho. Assim, foi Matos, mais uma vez, quem atendeu ao telefonema de Lomagno. Queria falar com Alice.
Ela está aqui ao meu lado e diz que não quer falar com o senhor. Silêncio. Dr. Matos, estou convencido de que o senhor está me impedindo de falar com a minha mulher. Quero adverti-lo de que consultei um advogado, o qual, após ouvir os fatos que lhe relatei, afirmou que posso denunciá-lo por crime de sequestro e cárcere privado. O seu crime tem uma agravante, segundo o advogado, pois deve ter causado a Alice, tendo em vista suas condições de saúde, grave sofrimento físico e moral. O senhor faça o que quiser, mas eu o aconselho a procurar outro advogado. Esse que o senhor consultou é um idiota. Boa noite.